Boa noite a todos. Meu nome é Alisson Santos. Trabalho com desenvolvimento e consultoria de sistemas próprios e o sistema SAP Business One, onde sou desenvolvedor de addons também no mesmo sistema. Bom, estou criando essa videoaula no intuito de passar um pouco do conhecimento que eu tenho em frente a desenvolvimento de sistema. Tendo visto que eu trabalho com desenvolvimento de sistema, já mexo com isso há uns 10 anos mais ou menos. Eu já tenho bastante caminho andado aí. Atualmente trabalho com a linguagem C Sharp e ASP.NET, mas tenho conhecimento nas principais linguagens hoje, né? Como Delphi, Java, PHP, um pouco de Perl, um pouco de Python também, em Windows Phone, Android, enfim. Por ter vários anos de desenvolvimento, você vai pegando um pouco de cada e vai formando o seu conhecimento. E no caso, estou me aperfeiçoando em C Sharp, tem alguns cursos básicos, avançados e super avançados, que já trabalha com desenvolvimento de banco de dados, enfim. E eu ministro cursos também para as pessoas online e também ministro cursos particulares, né, presenciais. Sou formado em bacharel em sistema de informação e desenvolvi um sistema no meu TCC muito legal até, que é envio de e-mail marketing. E eu fui aprendendo ao longo tempo, com os anos, a ter boas práticas no desenvolvimento. E quando eu estou ministrando o curso, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldades em trabalhar com reutilização de código. Acaba criando códigos repetitivos em toda a aplicação. E a aplicação que ele sempre vai usar aquele mesmo código. Ele vai lá e cria 3, 4, 5 vezes. Aí ele precisa alterar um código. Ele criou no último projeto e viu que no projeto dele aquele código tinha uma inconsistência. Ele precisaria arrumar. Só que ele precisaria replicar para mais 3 projetos que ele tem. Imagina o trabalho que ele tem de fazer essa replicação. Né? Tem que abrir todos os projetos, replicar. Enfim, porque não usa código, não trabalha com bibliotecas prontas de código, não faz análise do seu projeto. Eu entendo quando você está desenvolvendo um projeto grande, surgem necessidades, você vai adaptando essas necessidades, mas um bom programador tem suas bibliotecas de dados, de códigos, que se ele alterar alguma coisa ali, ao compilar o projeto dele novamente, vai alterar também o comportamento, a não ser que eu mexa com tela, aí tem esse pequeno problema, mas se eu trabalhar só na parte de código, não vai me influenciar em nada, praticamente, ok? E acaba não utilizando isso. Aí até uma pessoa que conversou comigo falou para mim assim, Alisson, você trabalha com desenvolvimento, como que eu faço, como que eu crio um código que eu consigo utilizar em Java? Eu trabalho com C Sharp, eu tenho um sistema em C Sharp, eu tenho rotina que eu faço dentro do C Sharp, eu queria transportar essa rotina para Java. Eu queria poder transportar para qualquer outra linguagem de programação que aceitasse, que fizesse a leitura da DLL, que fizesse a leitura desse arquivo meu. Bom, o que você tem que fazer nesse caso é criar uma DLL e trabalhar com essa biblioteca. A DLL ela é uma biblioteca dinâmica, né? Que é o Dynamic Library, eu não lembro o nome correto, mas é uma biblioteca dinâmica onde você cria seus códigos lá dentro, cria seus procedimentos, suas funções, coloca seus atributos, recebe dados, manda dados, enfim, você monta uma biblioteca de funções sua. E você acaba compilando para as diversas linguagens de programação. Eu tenho DLL feita em C Sharp que eu compilei para utilizar no Delphi. Porque no Delphi dá muito trabalho criar uma DLL. No C Sharp é mais prático. Entendeu? Criei uma biblioteca também no C Sharp e acabei compilando utilizando em Java. Então o que acontece? Eu tenho uma DLL que tem várias funções, principalmente para lidar com nota fiscal eletrônica. Tenho várias funções lá dentro e acabo
utilizando no que eu preciso. Então eu criei a minha biblioteca. E eu falei para ele, crie a sua biblioteca. E tendo em vista disso, eu notei uma necessidade, uma carência no mercado de videoaulas que desse pelo menos essa base de criar uma DLL, de chamar um projeto, né? Criar um projeto novo, chamar essa DLL, aplicar essa DLL. Eu notei que na internet, eu vi alguns vídeos, e o pessoal ensina de uma maneira muito sucinta, que acaba fazendo com que a pessoa não absorva muito bem. E como eu trabalho com a parte de ensino, eu vi aquilo, eu falei, se fosse para mim, eu ia ter uma dificuldade muito grande. Então, eu falei, não, peraí, então vamos transportar vamos pegar esse conhecimento que eu tenho e vou passar para vocês também. Obviamente que da maneira mais básica possível, porque o intuito aqui não é deixar você expert em DLL, é saber que existe e saber que você pode criar suas funções ali dentro, você pode chamar em um projeto e pode compilar para outros projetos, a fim de que você corra atrás do próximo conhecimento, que é o que? É pegar o conhecimento dado agora, básico, e transformar nele avançado para você futuro. Então, eu falei, bom, vou criar um projeto, vou criar essa videoaula ensinando a criar uma DLL. Estou utilizando aqui o Visual Studio na versão 2013, tá? Então, já criei o projeto, a DLL já está aqui criada, é uma calculadorinha que a gente vai estar fazendo, tá? Vou mostrar para vocês aqui aonde vocês vão para criar, não vou perder tempo em digitar, senão fica muito extenso a videoaula e isso não é o intuito. Bom, então vamos lá, para você criar uma DLL, você vai em File, New, Project. Você vai criar a classe Library, que é um repositório onde você vai conseguir criar várias classes lá dentro, que vai, ao compilar ela, vai ser uma DLL. Tem pessoas que trabalham com multicamadas em desenvolvimento de sistema e acaba criando suas classes library do BLL, do DAO, da UI até, enfim, porque ele acaba reutilizando esse código. Eu tenho cadastro de cliente que eu posso utilizar em todos os meus sistemas que tenha cliente. Então, por isso que fala-se do reuso, né? Porque eu não tenho que criar novamente essas classes, eu já tenho criado, eu só tenho que criar a estrutura do meu banco igual. E se eu alterar alguma coisa na estrutura do meu banco, eu posso entrar na minha DLL principal, alterar essa informação, recompilar e distribuir as DLL para os meus outros sistemas que vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Só tenho que fazer as chamadas para os métodos novos inclusos. Então a gente vem aqui, ó, Windows Desktop, classe Library. Coloca o nome da classe, o lugar que vai salvar e dá um OK. Ele vai criar para você a classe da DLL. Ele cria desta maneira. Quando ele cria desta maneira, ok? E aí você tem que nomear. No caso, eu nomeei para ser mais fácil. Então, eu estou falando que essa minha classe chama exemplo. E tem esses métodos dentro dessa. Eu poderia ter uma outra classe aqui, como poderia ter uma outra, um outro arquivo de CS também chamando outra classe. Poderia ter vários arquivos CS. Então isso que é o legal da DLL. Eu posso ter vários códigos, várias páginas. Porque às vezes eu quero criar uma rotina que só vai trabalhar com NFE. Então eu crio o NFE aqui dentro dela. Aí eu crio uma classe NFE. Eu posso criar uma outra classe lá dentro dela com outro nome. Eu posso criar uma outra classe com outro nome. E aí vai indo. No caso, a gente vai utilizar a classe que ele criou e vai criar os métodos ali dentro. Ok? Aqui dentro eu criei o método soma, subtração, multiplicação e divisão. Retornando inteiro e na divisão double. Passando como parâmetros double também que eu preciso. Nos demais é tudo número inteiro. Então eu estou utilizando um int. Após criar a DLL, o que nós temos que fazer? Temos que compilar a DLL. Então damos um botão direito em cima dela, damos um build. A partir desse momento a DLL passa a existir na pasta que você criou, que no meu está nesse endereço.
exemplo DLL, exemplo DLL, pasta bin, debug e está aqui minha DLL. Posso pegar ela e distribuir para outra pessoa, que se ela for utilizar o C Sharp é normal, se o outro sistema tem que recompilar. Feito isso, volto no meu projeto, adiciono um novo projeto, que é onde eu vou testar a minha DLL, ver se ela vai estar funcional, porque eu tenho que não só criar, eu tenho que testar. Não preciso criar um novo projeto, abrir um novo Visual Studio, enfim. Eu posso criar um novo projeto aqui testando. Como que eu crio um novo projeto? Botão direito na Solution, add, New Project. No caso, estou utilizando o Windows Form Application. Cliquei, dá o nome que você quer e dá OK, ele vai criar aqui para você. Ao criar, você tem que dar botão direito nele, Set as Startup Project, que é esse cara que vai startar o seu projeto, que quando você cria o primeiro projeto, ele já pega como padrão a aplicação sua, então já vem como exemplo o underline DLL, no caso falando que é a aplicação da DLL, ok? Quando cria, ele já vem com form 1 criado. No form 1 coloquei 2 label, 3 text box e 4 botão. Nomeei eles, ok? Para ficar mais fácil o entendimento. Cada text box meu tem um nome. Esse tem o nome de número 1. TXT número 1, TXT número 2, TXT resultado, BTN soma, multiplicação, divisão e subtração. Chamei os métodos dando 2 cliques dos botões e a partir desse momento eu codifiquei. Para eu não ter que ficar recriando o código, recriando o meu objeto, eu já criei automaticamente o objeto quando starta o programa. Então, startou o programa, ele já cria esse objeto para mim. E aqui eu chamo um objeto. Dentro desse meu objeto, eu tenho soma, multiplicação, subtração e divisão. Só que quando você vai chamar a sua classe, ela não vai existir ainda. Por quê? Porque sempre quando você vai adicionar um novo projeto, você tem que referenciar a DLL que você está fazendo. O C Sharp, por si só, ele já seleciona, já referencia as DLLs básicas para funcionar. Funcionamento de tela, funcionamento de mensagem, funcionamento de algumas operações. E a gente tem que fazer a mesma coisa para funcionar a DLL. Como que nós referenciamos? Vem em Solution, entra na sua solução que você criou, que está testando o aplicativo, vai em References, botão direito, Add References. Browse, o meu já está aqui. Você vem em Browse, browse novamente, localiza a sua DLL na pasta, dá um add, ela vai aparecer aqui já marcada, se ela não tiver marcada você marca, dá um OK. Fechou. A partir desse momento já fiz a referência. Venho no início do projeto e declaro ela, uso ela no using e passo a DLL e a partir desse momento eu consigo utilizar a DLL passando a minha classe. Então aqui no meu projeto eu criei os campos, coloquei os nomes, em cada botão coloquei a ação. Então meu resultado vai receber pego, como eu estou retornando inteiro aqui, eu tenho que converter para string, porque o meu text edit ele é string. E aí eu passo as informações que eu quero como string. Converto aqui também, converto aqui também. Aqui eu utilizo double. Tem pessoas que perguntam, por que você coloca o int.parse e não converte? Gente, é a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. E eu utilizo ele constante. Tive muito problema com convert para double. Ele zoou muita coisa, então eu acabei utilizando o parse, sempre utilizo o parse. Só utilizo o convert quando vou trabalhar com string. Mas quando eu vou trabalhar com inteiro, com double, eu já utilizo o parse. Eu acho melhor, ok? E codificado, vamos compilar a aplicação. Vamos testar para ver se a DLL está funcionando. Então, 2 mais 2 é 4.
vezes 2, vamos colocar um 3 aqui, né, para ser diferente. 5, 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. 2 menos 3, menos 1. E 2 dividido por 3. Então aqui está funcionando a minha DLL perfeitamente. Teria que fazer uma tratativa, porque todo número dividido por zero vai dar infinito. Na verdade, não está tratando, mas daria um erro. A DLL tratou por si só. Então, pessoal, desenvolvimento de DLL é simples, né? Obviamente que para que você vai desenvolver vai exigir um pouco mais de conhecimento, porque você vai trabalhar com orientação ao objeto, né? Bem grande na parte de desenvolvimento da DLL, que aí você vai precisar pegar valor, setar valor, vai precisar manipular informação mais informações, e aí tem que fazer uma tratativa muito legal aí, beleza? Então o intuito dessa videoaula era isso, era mostrar para vocês como funciona a DLL, né? Como utiliza, cria DLL e acaba utilizando no seu projeto, como fizemos aqui. E aí você distribui. Ah, eu queria a DLL. Simples, você pega a DLL que você criou e manda para o seu amigo. Só que ele não vai saber usar. Ele vai conseguir ver os métodos, mas ele não vai saber usar de início, se ele não ler certinho, né? Porque tem uma certa dificuldade. Aí o legal é você documentar a sua DLL. Que numa próxima videoaula eu vou falar sobre a documentação de programas C Sharp, que você consegue distribuir a sua DLL e já um help de quais são os métodos que você tem e como funciona, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou voltar com novas videoaulas, sempre focando no desenvolvimento um pouco mais básico, né, para que as pessoas possam começar a caminhar e aí já partir para uma coisa maior. E aí criar um curso aí, C Sharp mais avançado, C Sharp com interação ao banco de dados, inserir no cliente, cadastro de produto, enfim, fazer umas coisas mais legais aí, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima.